Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal, falando das promessas de Deus Todo-Poderoso que prometeu um Messias, um governante para governar Israel e toda a terra, para governar com paz e com amor. E Zacarias falou sobre a vinda desse governante. Sem mais delongas, vamos ouvir. A profecia prossegue ampliando a visão deste governante. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, se assentará e governará no seu trono, será sacerdote em seu trono e haverá harmonia entre os dois ofícios, conforme está escrito em Zacarias 6:13. Aqui a verdade antes impensável é revelada. O Messias será ao mesmo tempo rei e sacerdote, unificando soberania e intercessão, governo e mediação, num único reinado de justiça e paz. Assim, ao final da visão, a coroa torna-se não apenas um símbolo passageiro, mas um sinal profético, um deslumbre daquilo que virá, aquele que trará justiça às nações e estabelecerá uma paz duradoura, reinando com equidade e intercedendo com graças. A pergunta que resta não é se esse governante virá, pois ele já foi designado, já está decretado e já é certo pela palavra do Senhor. Mas se aqueles que ouvem esta profecia o reconhecerão quando ele vier, se submeterão ao seu reinado, se confiarão não no poder humano e na força terrena, mas naquele que é ao mesmo tempo rei e sacerdote, em quem o juízo e a misericórdia se encontram em perfeita harmonia. Reconheceremos o renovo quando ele vier para reinar e, mais do que isso, se curvaremos diante do seu trono. À medida de que a visão dos 4 carros se dissipa e a declaração profética sobre o sacerdote rei prometido ainda ressoa na mente de Zacarias, o profeta já não é apenas um espectador no domínio da revelação divina, mas é agora inserido num momento de instrução direta, uma resposta celestial a uma pergunta que, embora aparentemente simples, revela a verdadeira condição do coração humano. O foco se desloca dos grandes movimentos cósmicos e das prefigurações messiânicas para algo profundamente pessoal e espiritualmente urgente, não apenas para o povo do tempo de Zacarias, mas para toda gerações que viria. 2 anos se passaram desde a primeira série de visões e o povo já iniciando a reconstruções das suas vidas após o exílio. Aproximam-se do profeta com uma pergunta que, à primeira vista,
parece se tratar de um detalhe devocional. Devemos continuar a jejuar e a lamentar no templo, como temos feito há tantos anos? Zacarias 7:3. A pergunta vem de uma delegação enviada de Betel, cidade historicamente associada à adoração, mas também marcada por episódio de idolatria e apostasia. Estes homens, acompanhados por oficiais, se dirigem ao sacerdote do templo e aos profetas em busca de direção quanto à continuidade de um jejum estabelecido como lamento pela destruição do templo de Salomão pelos babilônicos. Num primeiro olhar, a indagação parece piedosa e até louvável, pois o jejum é frequentemente ligado ao arrependimento, à humildade e à busca do favor divino. Mas quando o Senhor responde através do profeta Zacarias, torna-se evidente que por trás da observância religiosa havia uma questão muito mais profunda, algo que ultrapassava a mera religiosidade e tocava o âmago da relação entre o povo e o seu Deus. Em vez de responder diretamente, o Senhor devolve a pergunta com outra, que desvela a verdadeira intenção do coração. Quando vocês jejuaram e plantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi realmente para mim que jejuaram, conforme está escrito em Zacarias 7:5. A resposta divina não se limita ao ato exterior do jejum, mas expõe a motivação por trás dele. Aquele jejum não havia sido instituído por Deus, mas criado pelos homens. Rituais de lamentos pelo que foi perdido, mais do que expressões sinceras de arrependimento. O problema não era se deveria ou não continuar jejuando, mas se em algum momento o seu jejum havia sido de fato dirigido ao Senhor ou se não passavam de prática vazia, mergulhada em alta piedade, sem verdadeira aproximação do coração a Deus. O Senhor prossegue desmascarando a superficialidade da religiosidade deles. E quando comiam e bebiam, não era para si mesmo que o faziam? Zacarias 7:6. Aqui ele revela que tanto o jejum quanto as festas havia se centrado no eu, não em reverência ao Altíssimo. Era uma religiosidade mecânica, marcada por gestos externos, sem transformação interna, uma fé reduzida a rituais desprovidos de arrependimentos, celebrações desprovidas de gratidão, cultos divorciados das buscas reais à presença de Deus. Mas Deus não apenas expõe a hipocrisia, mas ele relembra o que sempre buscou:
o povo as palavras que já haviam sido proclamadas pelos profetas antes do exílio e que foram desprezadas, levando à sua queda. Assim falou o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão um para com os outros. Não oprimas as viúvas e nem os órfãos, nem o estrangeiro e nem o pobre. E não tramem o mal uns contra os outros em seus corações, conforme está escrito em Zacarias 7, 9 e 10. Essas palavras atingem o núcleo do que Deus sempre desejou. Não rituais vazios, mas um coração moldado pela sua justiça, uma vida refletindo o seu caráter. Um povo comprometido com a retidão e a misericórdia, especialmente com os vulneráveis e os esquecidos. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. Dentro do livro do profeta Zacarias, nas suas profecias, é necessariamente que nós nos aprofundamos ao conhecer. Deus não quer sacrifício, mas quer misericórdia, compaixão. Quer que sejamos assim como Ele é, cheio de misericórdia e de compaixão. Deus não quer que façamos sacrifícios e nem rituais religiosos vazios, mas quer que agimos com compaixão e misericórdia com o nosso próximo, com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, com os pobres, e quer que tenhamos verdadeiramente uma fé inabalável que encara qualquer situação, qualquer barreira e não desanima. Portanto, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, se não estivermos vivendo de acordo com a palavra de Deus, de nada serve esses rituais vazios, esses cultos sem adoração e sem uma manifestação de dentro do coração que exterioriza pelo lado de fora. Precisamos cada vez mais tentarmos em melhorar, nos arrepender, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a Deus de todo o nosso coração e jejuarmos com convicção de que Deus está recebendo. Não jejuar pelas causas perdidas ou pelaquilo que quer ganhar, que quer usufruir, mas pelas necessidades que a palavra de Deus nos ensina, pelos que estão caídos, pela salvação das almas perdidas, pelos que estão presos nos grilhões, pelaquilo que faz parte da obra de Deus, e assim Deus vai receber as nossas orações, o nosso jejum e as nossas ofertas. Se assim fizermos, alcançaremos o perdão e a graça de Deus. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!